A gente vai para o segundo caso, que é o caso de uma hérnia ignoescrotal gigante com perda de domicílio. É um paciente de 69 anos, portador de uma hérnia ignoescrotal direita, grau 3, ou seja, do terço inferior da coxa até o joelho. O grau 4 seria abaixo do joelho, esse é de 3 para 4. Tinha essa hérnia há mais ou menos 20 anos, nunca quis se operar por receio da cirurgia. Ele dizia que preferia morrer do que operar porque ele tinha medo, até chegar num ponto de sofrimento tal que ele mudou de ideia e achou que valia a pena operar. Ele não conseguia mais sair de casa, disse que não tinha como conseguir colocar uma cueca, não tinha como botar uma calça. Ficou completamente inviável a vida social dele. Ele deu entrada pelo Getúlio Vargas com a semioclusão, subiu para a enfermaria, saiu do quadro da semioclusão, não precisou ser operado de urgência, graças a Deus. A gente fez o preparo dele, estudou ele com a tomografia, como a gente geralmente faz de rotina nessas hérnias mais extensas. Ele tinha uma relação de volume do saco herniário com volume da cavidade abdominal bem acima de 1/4, que é o que a gente conceitua como perda de domicílio. E já veio técnicas alternativas de expansão de cavidade, como separação de componente, pneumo peritônio. Esse paciente, então, foi para a confecção do pneumo peritônio progressivo pré-operatório. A gente coloca, geralmente, um catéter, punção de Seldinger no hipocôndrio esquerdo, isso em bloco cirúrgico, por laparoscopia. Eu prefiro colocar por laparoscopia, mas existem várias possibilidades, guiado por ultrassom, as cegas. Eu me sinto mais seguro sob visão direta. Então, assim, a gente fez a laparoscopia, colocou o catéter. Esse aqui já é o raio-x de tórax dele, de controle na enfermaria, mostrando que o pneumo peritônio está efetivo. A partir disso aqui, a gente começa a fazer uma insuflação diária. Em média, a gente começa com 1.000 ml, vai de acordo com a tolerância do paciente, com a perspectiva de chegar num volume fundido de 2 a 3 vezes o volume do saco herniário. Isso também é outra coisa bastante discutível dentro do pneumo peritônio, que é o volume a ser infundido. Alguns colocam números específicos, a Gabriela vai vir depois e vai discutir isso, mas a rotina que a gente assume é essa, de 2 a 3 vezes o volume do saco herniário. Aqui a gente já está levando o paciente para o bloco cirúrgico para a reconstrução da região inguinal. Dá para a gente ver a distensão tanto do saco herniário como do abdômen pelo pneumo peritônio. Ali à esquerda, o catéter de insuflação, um catéter de central, dupla via. Aqui a tomografia mostrando o pneumo peritônio do paciente, o que a gente ganhou de espaço de cavidade abdominal. E aí tem grandes vantagens. Isso vai ser desculpa aí da apresentação de Gabriela. O saco herniário não teve grande adesiólise pelo gás, ou seja, não foi muito gás para o saco herniário, mas a gente conseguiu, na verdade, ganho de cavidade. A incisão que habitualmente a gente faz nesses pacientes, hérnia ignoescrotal gigante, é uma partina da região inguinal direita extensa, ela vem pouco próximo da crista ilíaca anterosuperior e ela desce em direção à bolsa escrotal. Até porque no final a gente faz uma plastia de bolsa escrotal, então a gente vem até o final, tanto para facilitar a plastia no final, como para facilitar a liberação do saco herniário. Aqui a gente já tem a exposição, vou pegar aqui só meu laser point. Aqui a gente já consegue ver a exposição do campo. O conteúdo desse saco herniário era basicamente o cólon direito, uma grande parte do transverso e uma quantidade considerável de ósseo delgado. Essa foto aqui já mostra o final da redução do volume do saco herniário, aqui já é o seco, voltando para a cavidade. A gente não precisou fazer visceroredução, existia a possibilidade de ter que fazer uma colectomia direita pela incompatibilidade continente e conteúdo de cavidade abdominal, mas a gente conseguiu controlar, assim, conseguiu só com a omentectomia. O cuidado que tem que ter nesse momento aqui é nessa liberação do saco herniário na porção medial. O pênis está aqui, ó, tem essa parte aqui desenluvada do pênis. O saco herniário ele passa muito perto da uretra. Então, cuidado você tem que ter para não perder esse plano, senão a chance de lesão de uretra é possível, realmente, nesses casos. Aqui já terminando a confecção da redução do volume do saco herniário. Já ressecou o excesso, a gente vai fechar o saco herniário. Essas hérnias gigantes ignoescrotais, eu tenho feito na minha prática a orquiectomia do lado afetado. Acho que facilita a cirurgia, torna a cirurgia mais rápida. A gente não tem aquela preocupação com os elementos do cordão do lado da hérnia. Geralmente, nessas hérnias, o elemento do cordão ele é fino e muito longo. Então, na manipulação cirúrgica, a chance de orquite isquêmica é muito alta e de complicação da orquite isquêmica. Esses pacientes quase sempre têm infecção da bolsa escrotal. Eu, particularmente, todos os casos que eu peguei disso aqui, sempre teve algum grau de infecção da bolsa escrotal. Então, alguns autores, alguns colegas que operam hérnia, advogam que, nesses casos aqui, é vantajoso a orquiectomia do lado afetado. A gente faz
Outro ponto positivo também que eu acho disso é que você não tem que, por exemplo, reconstruir o anel inguinal interno, fragmentar a tela, abrir a tela para passar ali, que você cria uma certa área de fragilidade, aumentando a chance de recidiva. Então, quando bota na balança isso, o pró e contra, eu sou do grupo que acho que, nesses casos, sim, é vantajoso fazer. Aqui a gente já tinha fechado o saco herniário, a gente não tem mais elementos do cordão para a gente se preocupar. Esse Farabefe está fazendo uma tração do oblíquo externo. A gente faz uma liberação aqui por trás do oblíquo externo, então esse aqui é o oblíquo interno. Faz a aplicatura aqui da fáscia transversalis, tentando aplainar aqui realmente esse assoalho do canal inguinal. Não tem mais anel inguinal interno, a gente liga os elementos do cordão na base dele. Nesse espaço aqui, a gente coloca uma tela. A tela que a gente dispõe é uma tela de alta gramatura e microporosa, né? A tela de Marlix clássica que a gente dispõe lá no Getúlio. Então, ela entra aqui fixada embaixo no ligamento inguinal, por trás disso aqui. Isso aqui é lâmina da aponeurose do oblíquo externo. Então, ela está aplicada aqui na região do ligamento inguinal. E, por fora, ela está fixada com pontos transfaciais aqui em cima. Isso aqui a gente tenta dar uma margem aqui, o que se chama de overlap, ou margem de segurança, em torno de 5 centímetros. Então, ó, a tela vem por dentro aqui, até mais ou menos esse arco aqui. Depois a gente fecha a lâmina anterior, no caso a aponeurose do oblíquo externo, e entra uma outra tela aqui, a mesma tela, também fixada, tentando dar uma margem aí de 5 centímetros da topografia de onde era o saco herniário, que, na verdade, é toda a região inguinal que era destruída. Eu tenho preferência de fazer uma sutura contínua, deixando a tela o mais plana possível. Depois a gente coloca uns pontos aqui de adesão, o ponto de Barude, para diminuir o espaço morto e diminuir seroma. Esse aqui foi o aspecto final em bloco. A gente coloca um dreno de sucção. Esse aqui é um Hemovac 6.4. Por dentro ele está cobrindo toda essa área de cá. Em média, a gente tira esse dreno quando está um débito abaixo de 50 ml por dia. Raras as vezes a gente tem que passar de 2 semanas. E aqui é o resultado final quando o paciente chegou a receber alta. O antes e depois em AP, nos perfis. Esse paciente ele teve uma complicação, como eu falei, todos os outros, ele fez uma infecção de bolso escrotal. A gente levou ele para o bloquinho, fez um desbridamento de pele, o pessoal da CCH assumiu o curativo e não teve grandes problemas com relação a isso, não. Quase todos os que a gente opera sempre evoluem com isso. Esse aqui já é um outro caso, só para a gente ver o antes e depois. Esse aqui já é de outro hospital, do HC. Mesma técnica cirúrgica, mesma incisão, mesma proposta de tratamento, resultado bom. Mesma coisa, evoluiu com infecção de bolsa escrotal, desbridamento, bom resultado, sem nenhum outro problema. Sim, até porque... Sim. O problema... Esse paciente era um outro que precisava... A gente chegou a pensar em possibilidade de viscerorredução para ele. Também não precisou. Então, tudo que eu menos queria aqui era aumentar a pressão intraabdominal. Então, qualquer coisa que me diminuísse a pressão intraabdominal, eu estou me agarrando com ela. A hérnia foi minha amiga. Depois que readaptar, a gente resolve. Bom, aqui eu acho que esse caso dá para a gente assim, puxar e discutir um pouco sobre o pneu peritônico progressivo pré-operatório. Tem muita coisa que pode se discutir a respeito dele. Gabriela é quem vai vir e vai trazer alguns dados sobre isso. A hérnia umbilical. Boa noite. Sou Gabriela, médica do 2º ano da residência do Getúlio Vargas, e hoje eu vou trazer tentei fazer em forma didática, em forma de pergunta, abreviando um pouco o que o doutor Márcio já antecipou sobre o conceito do pneu peritônio progressivo no pré-operatório de pacientes em programação cirúrgica para correção de hérnia abdominais complexas, que, no caso, são pacientes que têm perda de domicílio da cavidade abdominal. É imprescindível a todo cirurgião conhecer o paciente, o perfil do paciente. Geralmente, tratam-se de pacientes obesos, idosos e de faixa etária sexagenária. E, no caso, é imprescindível conhecer as características da hérnia em questão. É fundamental saber se a hérnia é primária, recidivada, já foi abordada antes, para esse planejamento cirúrgico.
existe uma importante relação do volume da hérnia do saco herniário com o volume da cavidade abdominal para haver uma adequada indicação do pneu peritônio progressivo. Estima-se que pacientes com um volume do saco herniário com estimativa maior ou igual a 25% da cavidade abdominal são os pacientes mais adequados a serem tratados com pneu peritônio progressivo para correção dessas hérnias com perda de domicílio. Por que indicar? Há uma perda de domicílio, a perda de domicílio faz diminuir a pressão intraabdominal. Essa diminuição de pressão intraabdominal dificulta o retorno venoso, causando uma vasodilatação e estase venosa. Com a pressão abdominal diminuída, há uma diminuição da complacência do diafragma, prejudicando a capacidade respiratória desse paciente. Em que consiste exatamente a técnica? Ela data de 1940, com Goni Moreno, em um congresso argentino, quando ele associou a técnica do pneu peritônio progressivo no pré-operatório da correção dessas hérnias abdominais com perda de domicílio, onde, na ocasião, ele fazia menção a punções em sequência, em falsa ilíaca esquerda, com agulha de raquianestesia. Desde então, a técnica vem sofrendo modificações, melhores adaptações, e, de acordo com o serviço, de acordo com o cirurgião, para ser sempre empregada. Data de 1952, um estudo que comprova a eficácia da queda da mortalidade quando associada a esses pacientes à técnica do pneu peritônio progressivo no pré-operatório, com a taxa de mortalidade que reduziu de 62,5% a 5,88%. É uma técnica simples, segura, consiste em... Na verdade, você pode fazer o manejo do paciente ambulatorialmente, mas no nosso serviço a gente faz o manejo no bloco cirúrgico, muitas vezes com a anestesia geral. Paciente, você pode fazer uso do próprio kit de acesso venoso central e fazer a técnica de Seldinger, como já foi citado. E inicialmente, você faz uma infusão de gás, estima-se um volume de 1 a 3 litros, e precisa-se confirmar o pneu peritônio com um raio-x de tórax. Lembrando que você vai visualizar, evitando-se lesões inadvertidas, via laparoscópica ou por ultrassom. Geralmente, a gente faz via laparoscópica a visualização da punção do pneu peritônio para iniciar a insuflação. Confirmando-se o pneu peritônio, esse paciente em enfermaria vai ser preditivo de iniciar insuflações diárias. A pergunta que pode surgir agora é se a gente pode insuflar o ar ambiente. O ar ambiente é um gás potencialmente contaminado, mas ele não tem a capacidade de causar peritonite na cavidade desse paciente. Então, você pode fazer uso do ar ambiente para a insuflação desse pneu peritônio. E lembrando que o ar ambiente é essencialmente composto por nitrogênio. O nitrogênio é um gás com baixa difusabilidade, e isso faz com que ele permaneça mais tempo na cavidade abdominal, possibilitando o espaçamento das insuflações desse pneu peritônio, intercalando em doses diárias e até fazer, inclusive, advogando o manejo ambulatorial desse paciente. E, afinal, usa-se antibióticos profiláticos ou terapêuticos no manejo do pneu peritônio. Na técnica, não precisa usar antibiótico, embora exista, no início, trabalhos que tenham advogados defendido o uso de cefalosporina ou quinolona de terceira geração. Não precisa fazer uso de antibiótico terapia no manejo do pneu peritônio. E quanto ao volume, afinal, administrar, é uma pergunta que é corriqueira e os trabalhos divergem. O nosso serviço estima 2 a 3 vezes o volume do saco herniário. Lembrando que o volume do saco herniário vai ser melhor calculado com imagem. A imagem tomográfica vai ser a melhor imagem para você fazer o cálculo desse volume, e comparativamente com o volume da cavidade abdominal. Alguns estudos dizem que basta ter o volume do saco herniário insuflado para a gente ter um pneu peritônio ideal, mas a gente estima sempre 2 a 3 vezes o volume do saco herniário no nosso serviço. Aqui umas fotos para ilustrar. O paciente já com pneu peritônio no ato cirúrgico, com um saco herniário já insuflado. E por quanto tempo administrar? Sempre vai depender da tolerância do paciente à realidade do tempo.
mas estima-se uma média de 7 a 10 dias em casos de hérnias inguinais e uma média de 9 a 15 dias em hérnias ventrais. O manejo do paciente sempre se dá no nosso serviço com o manejo do paciente na enfermaria e otimiza-se um tempo em torno de 2 semanas, de fato, no preparo do paciente no pré-operatório. Lembrando que a gente vai estar fazendo um manejo do paciente que vai estar tendo alterações da complacência diafragmática. Então, muitas vezes é imprescindível a avaliação do pneumologista e fisioterapia respiratória para esse paciente, para todos os casos, ela é indicada, vigiando-se o tromboembolismo pulmonar como uma das complicações possíveis e tentando se evitar. Então, associada a essa preocupação, é obrigatório o uso de heparina profilática para todos os casos. E, afinal, quais são os benefícios do uso da técnica do pneu peritônio? Ela é uma técnica simples, segura, ela se consagra por ser uma agressão cirúrgica desprezível. O pneu peritônio ele favorece a lise de aderências, ele estimula a circulação portal, mesentérica intestinal, ele diminui o volume das vísceras ocas, ele reduz o edema do saco herniário. Com isso, com a pressão intraabdominal gradativamente sendo aumentada, tem-se o tônus do diafragma cada vez melhorado, considerando-se a diminuição da chance de insuficiência respiratória com a melhora dessa complacência diafragmática do paciente. Com isso, reduz-se o risco de hipertensão intraabdominal e de síndrome compartimental abdominal, que é uma das principais complicações que se diminui com o uso do pneu peritônio. Diante do exposto, eu pergunto a todo mundo, principalmente os residentes, Jota, no HR, faz-se uso do pneu peritônio como uma técnica de rotina para a correção da hérnia abdominal com perda de domicílio? Não, na verdade, assim, lá a gente vê esse tipo de hérnia pequena, né? Eu confesso que acho que eu cheguei a ver 2 ou 3 casos e a gente não chegou a fazer isso, não. Inclusive, eu ia questionar, porque eu fiquei curioso. Quando a gente faz uma cola, por exemplo, e fica um restinho de gás ali, o paciente com muito de dor. Como é o manejo de dor? O paciente que esse processo? Como eu antecipei, a tolerância do paciente é que vai, inclusive, indicar insuflações diárias. Inclusive, às vezes o paciente fica desconfortável, a gente varia a insuflação diária programada para aquele paciente. Às vezes é de 1 litro, a gente diminui a meio litro, às vezes pula um dia, sabe? Mas faça uso de analgésicos, às vezes antieméticos, a depender da queixa do paciente. De fato, muitos pacientes podem reclamar de algum desconforto, mas nada que seja impeditivo da técnica ser realmente realizada. Aluna. Notável. Algum outro serviço também? Luana? Nunca viu? Pronto. Eu vou passar a voz para os staffs. Com relação à pergunta do... Como é teu nome? De João Paulo. João, só lembrando que existe uma diferença, o gás da laparoscopia é CO2, aqui é ambiente. Então, existe diferença até com relação à possibilidade de irritação do nervo frênico ou desconforto desse tipo aí. Na prática, a gente não vê esse desconforto inicial, não. A gente vê que a tolerância é boa, o paciente começa a aceitar em torno de, na grande maioria das vezes, 1.000 ml por dia, sem dor ou desconforto. Quando chega do meio para o final da terapêutica, a gente vê que eles começam a se queixar primeiro muito de empachamento, come um pouco e parece comer um boi. E com relação à dor, eu praticamente não tenho visto muito, não. Quando tem dor, é dor leve, desconforto leve, com um analgésico simples, a gente consegue controlar. Dor não parece ser um problema desse paciente, mas empachamento, a gente vê se queixar. Mas eu tenho uma pergunta para fazer. Existe, diante do doente ígido, previamente ígido, existe um limite para vocês indicarem a cirurgia para esses pacientes? Porque quando a gente olha um doente desse... Não, a cirurgia em si. Quando eu vejo um doente desse com a hérnia que é incapacitante para a vida do cara, e o cara se submeter a dizer que prefere se operar, correr o risco de morrer, a continuar, é porque é uma doença que tem um impacto social muito forte. Mas, assim, existe um limite para a gente dizer aqui não dá mais para mexer, aqui não dá mais para fazer. Vocês têm como quantificar isso? Porque eu acho que isso é uma das grandes angústias da gente quando chega no ambulatório.
Eu não vou ficar com nenhum mais, eu vou mandar tudo para você. Então já está resolvido. Para mim já valeu muito vir para essa reunião aqui. Então, isso eu não quero mais. Você, para mim, já passou a ser a referência. Porque que Henrique me chamou para isso. Exato. Nem entender. Pô. Acho que senta na mesa, a discussão já divide os casos. Assim, eu não sei porque me botaram aqui, mas ignorem isso. Mas, assim, existe a angústia é o doente chegar no consultório, no ambulatório, e você dizer, eu não tenho o que oferecer para você. Ou a gente saber, quando a gente tem a convicção de dizer, não estou falando do doente cardiopata, do paciente rígido, que tinha, teoricamente, condições cirúrgicas, mas que a condição clínica da doença não permite para que um cirurgião normal faça. Então, assim, mas para vocês que trabalham com isso, que são especialistas, ultra especialistas nisso, na verdade, existe limite para isso? Também não. Existe limite para isso, para você contraindicar. Você já chegou a contraindicar, dizer, esse caso aqui, porque só se tiver no dedo do pé agora. Depois dessa aí, só acredito. Semana... Tem, sim. Assim, a tua pergunta, a resposta é muito subjetiva, né? Assim, naqueles casos onde está clássico que o paciente não tem condições cirúrgicas, isso é fácil, porque isso não tem muita discussão. A discussão maior é naquele caso onde realmente o paciente tem condições cirúrgicas, às vezes ele até tem interesse em fazer a cirurgia, você vê que ele está... Ele não está entendendo bem qual é o risco que ele está correndo, mas ele tem interesse em resolver o problema. E você que sabe qual é o risco que ele vai correr é quem tem que colocar na balança e ver o que é que vale a pena. Essa semana mesmo a gente teve uma paciente assim, lá no ambulatório, não sei se foi a Aline que viu comigo, mas uma paciente que uma hérnia subcostal, que tinha sido operada 7 vezes por um outro colega e encaminhou na 8ª. Que encaminhou, e assim, a paciente que você vê que ela queria operar, inclusive trouxe tomografia e tudo mais, a gente viu a tomografia, viu que a tela, ela já tinha colocado, salvo engano, umas 5, 6 telas. A tela fez parte do saco herniário, inclusive com aglomerado de alça aderido. Então, quando a gente explica todos os riscos, ela pergunta assim, o que é que o senhor faria? A minha resposta nesse caso é, quem tem que saber, obviamente, melhor é a senhora, mas se a senhora está conseguindo conviver com isso, talvez o risco maior seja a senhora submeter a uma cirurgia. E terminou que, nesse caso, ela preferiu não operar, não foi? Então, eu posso viver assim? Não, quem sabe é a senhora, mas assim, a minha opinião é se a senhora está conseguindo conviver com isso, eu não partia para me arriscar, me aventurar nessa 8ª tentativa, não. Até porque se deu errado 7 vezes com outro colega, é provável que a 8ª vai dar errado comigo também. Deve ter algum problema de colágeno, outras coisas nessa paciente envolvida. É muito subjetivo, é difícil isso. Eu não conheço se alguém conhecer, por favor, me diga, mas eu não conheço um critério técnico de falar exatamente. Tipo, esse paciente, o risco é tão grande que não justifica a cirurgia. Muitas vezes é da experiência da gente mesmo, do que a gente vai andando e vendo para onde aquele caminho vai dar, né? É aquilo que a gente fala que não tem no livro, é da experiência do dia a dia. Para medir a pressão ao final. Porque às vezes dá vontade, você aperta aqui, fica aquela coisa assim, você está sondado ali, está com a sonda 3 vamos dar uma medida para ver como é que está. Você tem vontade e faz com que frequência? Eu tenho vontade de fazer a pia. Nas várias vezes que eu pedi para a gente montar uma pia no bloco cirúrgico, foi um circo tão grande que eu terminei desistindo. Pegar um monitor daquele de coisa, né? Então, assim, eu desisti no HC e desisti no Getúlio, porque realmente, inclusive, eu até falei que no próximo que a gente fosse operar, nessa situação, que a gente ia insistir de novo. Mas o que é que geralmente eu tenho feito? É a pressão de via aérea. Então, eu vejo a pressão de via aérea no início da cirurgia e isso. À medida que a gente vai aplicando, a gente vai controlando como é que está essa pressão de via aérea. E aí eu tento extrapolar a experiência da variação da pia para a variação de via aérea. Então, assim, quando tem um aumento maior do que 30% de via aérea, o paciente começou com, sei lá, 23, 25, no final do fechamento ele está aí 30, 34, 30 alguma coisa, a gente já se preocupa, será que a gente não está dando uma atenção demais, e aí a gente vai ter que associar alguma outra coisa. Uma separação de componente, um atal, alguma coisa para a gente ganhar espaço e flacidez nessa parede para diminuir a pressão. Então, assim, querer usar a pia, gostaria muito. Às vezes que eu tentei, a circunstância, a logística da coisa me fez desistir, e o que eu uso geralmente de rotina hoje em dia é pressão de via aérea. É pressão de via aérea. Com Márcio. Com certa frequência, com resultado bom, pega o monitor da UTI, pega a sonda de 3 vias, cria uma conexão ali e bota como se fosse medir uma PM, só que muda o set point dela de 20 para 40 ou de 10 para 40 para 30, e aí ele consegue pegar uma curva. Isso no intraoperatório. Pronto. Na UTI eu consigo a pia. Eu digo a dificuldade que eu tenho na sala de cirurgia. Mas na UTI, esses pacientes de hérnia mais complexa, visceral redução, eles quase todos eles vão para a UTI.
E assim, aí na UTI eu consigo, eu peço. Ah, sim, aí eu peço e peço para ficar fazendo de horário. Só uma consideração a mais nesse assunto ainda aí da PIA. A gente extrapola as medições da pressão intraabdominal da intravesical devido aos estudos e a atenção que tem se dado à síndrome de compartimento abdominal, né? E quando você vê uma sociedade fala em medir com 150 ml de volume na bexiga, em nível de pubis, outra sociedade fala em medir com 0 de diurese, esvaziar e medir ao nível axilar. E aí a gente não tem uma conversa nem muito boa dentro do próprio comitê de especialistas, a gente tem um resultado muito diverso. Outra coisa que a gente tem bastante distante é que a pressão intraabdominal nem sempre reflete a síndrome de compartimento abdominal. Isso é muito variável de doente para doente, alguns colocam 1 centímetro d'água, outros milímetros de mercúrio. Então, acredito que a medição da pressão intratraqueal, que inclusive vai ser um preditor para a possibilidade de extubação desse paciente, deve ser bem mais útil realmente do que a pressão intraabdominal, né? Porque a pressão intraabdominal sofre toda essa influência aí e não traduz tão fidedignamente. Claro que se puder fazer também é uma coisa a mais, né? Mas acho que a pressão intratraqueal é uma condição bem interessante. Márcio, primeiro, parabéns, porque realmente é um belíssimo caso. Não é fácil. Eu acho que tem duas questões aí que mostrou bem claramente. Primeiro, estratégia, tá certo? Estratégia cirúrgica, e aí você faz a tomografia, faz a avaliação, monta essa estratégia, faz o pneumo com muita segurança, com laparoscopia, e vai para uma cirurgia que é uma aula de anatomia. Então, eu acho que isso é importante, inclusive para os que estão aqui, para os residentes, que a anatomia cirúrgica tem que ser estudada, revisada. Antes de uma grande cirurgia, você vai para o Atlas, tá certo? Isso aí é o que todo mundo faz. A hérnia, especificamente a hérnia inguinal, tem uma coisa bem interessante, que a gente sempre foi preparado e estudamos muito a anatomia inguinal anterior. E aí vem as técnicas minimamente invasivas e faz a gente estudar muito a anatomia inguinal posterior. Isso é um negócio, realmente, é um diferencial, e depois você começa a realmente entender que é muito mais lógico até. Se você for ver, do ponto de vista de anatomia, a falha está na região inguinal posterior. Então, nada mais lógico do que você dissecar e tratar essa região. Mas não é a discussão do tema. A minha pergunta é, como é que você monitora no pós-operatório? Claro, se você puder fazer a PIA, ótimo e tal, mas se tem uma reavaliação sistematizada, se você faz uma avaliação clínica, se você observa algum parâmetro, e se você segura, por exemplo, essa profilaxia para a trombose profunda na alta do paciente. Com relação à parte do controle da PIA, sim, a gente faz esse controle da PIA, principalmente na UTI. Quando vai para a enfermaria, começa de novo o problema de conseguir montar isso na enfermaria. Geralmente, esses pacientes de cirurgia mais complexa de hérnia ficam em torno de 48, 72 na UTI. Então, assim, é muito difícil ele desenvolver, por exemplo, síndrome compartimental a partir desse momento. Eu, particularmente, nunca tive nenhum paciente de síndrome compartimental para ter que voltar com ele para a sala, não. Isso pós uma hernioplastia, não. Já teve situação de, no intraoperatório, eu ver que a pressão de via aérea aumentou muito, eu ter que associar alguma outra coisa. Por exemplo, fazer uma liberação do transversal abdominal, coisa que não estava prevista na estratégia inicial. Então, assim, a gente faz essa monitorização da PIA, fica, obviamente, de olho na questão da parte respiratória. Função renal, a gente pede para ficar fazendo a cada 48 horas. Alguns pacientes a gente vê que toca creatinina, mas também nada... Aquele paciente que tem um basal 0,8, 0,7, vai para 1,3, a gente tenta hidratar um pouco mais, mas com cuidado para não dar edema, ele volta ao normal. Então, assim, a gente não tem... Vai mais com a avaliação clínica e a PIA na UTI. Com relação a essa parte da monitorização, você fala. Profilaxia de TVP, aí é uma coisa que eu bato em cima mesmo e fico cobrando os residentes, tem que fazer profilaxia. Quando começa a pneumoperitônio progressivo pré-operatório, aumenta a compressão na cava inferior, aumenta a estase venosa, retorno venoso. Então, assim, a literatura já mostra vários casos já de pacientes que tiveram TVP depois de iniciar a profilaxia, o PPP. Tu segura 21 dias, assim, tu segura no pós, ou ele começou a andar... Não, o período que ficar internado todinho para fazer o pneumoperitônio eu mantenho. Esses pacientes geralmente ficam aí de 1 a 2 semanas. Hoje a gente operou um no HC, não sei se tem residente no HC, então acabou a cirurgia agora há pouco, passou 21 dias lá fazendo pneumoperitônio. Um paciente com hérnia gigante. E, assim, os 21 dias fazendo profilaxia de TVP, no dia anterior à cirurgia eu peço para fazer um ultrassom do membro inferior com Doppler, para a gente fechar que a gente estava botando ele na sala sem TVP. A gente faz uma tomo de controle e um ultrassom do membro inferior com Doppler, um dia antes da cirurgia. E faço a profilaxia só até o paciente voltar a deambular normalmente. Eu não tenho feito
de rotina para casa, não. Eu não conheço nenhum trabalho com relação a TVP em pós-operatório de hérnia. Você sabe muito bem. Na parte da bariátrica, a gente via que muitas vezes era bimodal, né? Era inicial e ia fazer lá para o 14º. E muitas vezes justificava o pessoal, às vezes, mandar o Clexane para casa, como se fazia em São Paulo, uma sacolinha. Na cirurgia tomava... de câncer, a gente mantém, geralmente, assim, também, com esse... Agora, a gente vê que é comum, realmente, a associação de evento tromboembólico em pós-operatório de hérnia complexa. Assim, já tive alguns pacientes já perdi paciente com TEP. Já perdi uns 2 ou 3 pacientes com TEP. Assim, de estar conversando com a paciente na enfermaria, e quando chegar em casa, está jantando, um residente me ligar, o paciente parou subitamente, a gente volta para o hospital. Já tive com relação a isso, já tive TEP de ir para a UTI, e a grande maioria se resolve. Conversei recentemente com um colega que opera hérnia no hospital em Paris, amigo de César, que ficou lá, me deu contato, a gente começou a conversar. Eu perguntei a ele, você pega muito... Eu ia te fazer uma sugestão para você muito? fazer um ultrassom duplo venoso de rotina, talvez, principalmente nesses pacientes aí, você já fazer de rotina no pré-operatório. Já faz. A gente faz antes de começar o pneumoperitone e um dia antes da cirurgia. Talvez fosse interessante um trabalho, por exemplo, pegar esses pacientes que foram para casa, na segunda semana eles voltassem e fizessem um ultrassom inferior com duplo. Porque já que eles não saem para casa com profilaxia, se também é bimodal... segurar talvez as 3 semanas até 21 dias. Isso é uma pergunta, por exemplo, eu desconheço algum trabalho que tem essa pergunta como foco de dar respostas no... Podia ser um trabalho interessante, sim. Muito bom. Só um aspecto, quando você está na confecção do pneumoperitônio, esses pacientes, a gente vê que em laparoscopia, o que se fala, naturalmente, isso é uma coisa aguda, com 15 milímetros de mercúrio, você começa a ter isquemia, diminuição de fluxo de artéria hepática, diminuição de fluxo de artéria renal, que naturalmente no paciente rígido, isso aí, uma cirurgia de 1 hora, 2 horas, vai ter muita repercussão. Esse paciente chega a ficar 1 semana, 2, 3 com pneumoperitônio, com a pressão que você poderia até medir com o teu catéter, colocar no transdutor que a gente tem do insuflador de CO2. Entendeu? Você tem alguma ideia de que pressão é que esse paciente fica em milímetro de mercúrio? Se você não monitorando essa pressão, não daria mais uma segurança? Se esse paciente não faz alguma alteração de função renal nessa indução do pneumo, se altera TGO, TGP, se não faz isquemia hepática também, alguma eventual repercussão disso aí pode acontecer também. Eu acho que é possível. Não, a gente não tem feito de rotina a mensuração da pressão pelo catéter. O que a gente vê na maioria dos trabalhos é que o pneumoperitônio cabe uma discussão enorme, né? E foi proposital trazer isso aqui, porque tem trabalhos e mais trabalhos, vai muito pela experiência de quem faz. Então, até o volume infundido, o tempo infundido, qual o ar, tem gente que bota CO2, o pessoal da USP bota CO2, a maioria, entretanto, bota ambiente, uns fazem antibiótico-profilaxia enquanto está usando, a maioria não faz. Com relação à heparina, todo mundo é consenso. Com relação à monitorização, no período que está fazendo pneumoperitônio, eu não conheço nenhum autor que advoga fazer de rotina, não. A impressão que eu tenho, como é um negócio mais gradual, diferente na laparoscopia, aquele momento ali de aumento da pressão intraabdominal, então a acomodação e a adaptação do paciente realmente é uma outra circunstância. E a gente vê na prática que não a gente teve um caso de uma paciente que vai apresentar, que ela fez uma síndrome de baixo débito, e era uma senhora um pouco mais debilitada, por causa disso fez um ataque à arritmia, foi bater na UTI. Aí abre o catéter de pneumoperitônio, abre, mas aí não vem o ar, porque aí o epipo bloqueia, ele fica como se fosse uma válvula, ele entra, mas se você quiser aspirar, tem que puncionar, na verdade. Então, eu lembro de um caso, realmente, que houve uma repercussão dessa. Os outros casos a gente não teve, não. Talvez valha a pena monitorizar de rotina, a gente não tem feito isso de rotina, porque não sentiu ainda essa necessidade. Assim, a gente não viu que realmente havia um impacto realmente clínico no paciente, a ponto de a gente ficar mais preocupado com isso. E também não vi nenhum autor advogar fazer isso de rotina também, não. A mensuração da pressão intraabdominal pelo catéter, não. Quanto ao tempo de uso de um anticoagulante, seja heparina de baixo peso ou qualquer outro, você só vai ter o tempo na hora que você tiver um trabalho prospectivo, randomizado, porque 21 dias. Hoje, em câncer, está bem definido, né? Tem o Noxacan 2, que tem 10 anos atrás já, que diz que são 30 dias, porque antes de 30 dias você tem um número significativo de pacientes com trombose. Então, a gente pode achar que pode ser 1 semana, eu posso achar que pode ser 2. Mas
A gente pode extrapolar pela complexidade, mas o doente, ele não é um doente oncológico. O doente oncológico de aparelho digestivo está bem claro. Não, claro, mas aí você saiu, teoricamente, você criou a cavidade, você não tem os dados, qual é a pressão da barriga, do abdômen desse paciente agora? Será que esse doente, de fato, como é que eu vou estudar o fluxo venoso dele para me justificar, perpetuar uma anticoagulação por um tempo mais prolongado, se a gente sabe que ela não é inerte? Eu não sei se tem trabalho que tem essa resposta. Se não tiver, e até para você constituir grupos para fazer um estudo de 1, 2, 3 braços aí, é muito viés para você homogeneizar e ter uma resposta. Mas eu acho que essa resposta a gente não tem. Se é uma semana, 2, 3, 4, enquanto não tiver alguma coisa, algum estudo que nos oriente nesse sentido. Essa é a impressão que eu tenho em relação a isso. Euclides, assim, a gente vê com frequência realmente evento tromboembólico. Agora, todos os pacientes que a gente teve evento tromboembólico sempre foi no período de internamento. Eu nunca tive nenhum paciente, por exemplo, que a gente mandou para casa e ele voltou com algum evento tromboembólico, não. Sempre foram agudos. Assim, o mais tardio foi uma senhora que já... Eu lembro de alguns casos, daquele que já está na enfermaria, que o residente liga, estava muito bem, mas agora está um pouco cansado. Quando fala isso, a primeira coisa que eu digo, faço um ataque com pradão para TEP, de cara. E aí, em vários casos, ataque tem TEP. Vê se tem vaga na UTI e UTI. Na maioria das vezes, na UTI, é aquele TEP inicial, a gente leva para a UTI e controla. E lembro de uns 2 casos, assim, a última foi uma lá na HC, que foi isso. Eu conversei com ela na enfermaria, cheguei em casa, ela teve uma parada. E já se sabia que ela estava com TEP, porque ela tinha feito uma dispneia na enfermaria. A gente fez ataque comparando para TEP, botou ela na UTI, a UTI estabilizou ela saiu da situação. Estava bem, mas a gente sabia que ela tinha feito um TEP. Recebeu ela da UTI, ficou na enfermaria, estava no 3º dia, e aí parou subitamente.